Então vamos direto para o nosso tema de hoje, mais que vencedores. É a bênção de número 20, que está no versículo 37. Então você que tem a sua Bíblia, por gentileza acompanhe Romanos 8:37. Consultaremos outros textos, mas voltaremos frequentemente a este texto de Romanos 8:37 que eu leio a continuação. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Há 3 ideias fundamentais nesse texto. A primeira é que somos mais que vencedores. Observe que não é uma vitória qualquer, somos mais que vencedores. Observe que não é um vitorioso qualquer, somos mais que vencedores. E eu sempre curioso, vou lá consultar o texto original, o texto grego. Sabe qual é a palavra que aparece lá? Hipercomen. Hiper, lembra alguma coisa? O que é hiper? Hipermercado. Hiper é mais do que super, né? Hiper é mais do que. Então o que o texto está dizendo é que nós somos hiper vencedores, super vencedores. O texto sugere tanto uma realidade passada, quanto uma realidade presente e uma realidade futura. Se você olhar, por exemplo, o versículo 34, aí nós teremos uma dimensão disso. Então vamos ler o versículo 34, que aliás nós já o estudamos, mas agora conectemos com o 37. Diz assim, 34: quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, passado. Ou melhor, quem ressuscitou, passado, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, presente. Percebe? A vitória que Cristo nos oferece é alguma coisa que ocorreu pontualmente no passado, com a morte de Cristo, com a ressurreição de Cristo, mas a vitória que Ele nos concede é algo presente também, é uma realidade presente. Então Paulo está dizendo, está enfatizando o aspecto superlativo da vitória. Trata-se de uma vitória extraordinária, completa, gloriosa, porque não é uma vitória nossa, né? É uma vitória atribuída a nós, por Cristo Jesus. Não é apenas mais que vencedores, somos super vencedores, somos hiper vencedores. Assim, não é uma vitória qualquer, é uma vitória fenomenal. Um segundo aspecto que aparece nesse texto é que esta vitória se dá em todas as instâncias. Observe o que o texto diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. A expressão em todas estas coisas sugere que em cada encontro com a adversidade, até mesmo com a hostilidade que resulta em morte, a vitória obtida não tem limites. Pela graça de Deus, seremos vencedores, ou somos vencedores em tudo. Em todas, o texto diz, em todas estas coisas. E vocês vão se lembrar que já estudamos também no verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? E aí o apóstolo menciona 7 circunstâncias. Ontem as mencionamos, mas eu quero mencioná-las agora conectadas com o verso 37. Então vamos fazer a leitura assim, somos mais que vencedores diante da aflição, diante do sofrimento externo. 2, somos mais que vencedores diante da angústia, diante do sofrimento interno. Somos mais que vencedores diante da fome, ou seja, diante da falta de alimentos. Somos mais que vencedores diante da necessidade de roupas, diante da nudez. Somos mais que vencedores diante das situações que põem em risco a nossa segurança. E somos mais que vencedores diante de qualquer pressão que pretende desestimular ou fragilizar a nossa fé. Se você não passou por algumas destas situações, eu lamento lhe informar que você passará. Porque nada nesta vida fará com que nós sejamos infelizmente livres ou libertos de situações ou de aflição, ou de angústia,
ou de perseguição, ou de fome, ou de nudez, ou de perigo e espada. Como eu disse ontem, Paulo está retratando a sua própria experiência relatada em Coríntios, mas está dizendo que nós também passaremos por isso. Pois é, este verso 37 nos diz que em todas estas coisas seremos mais que vencedores. E um terceiro elemento desse verso diz: por meio daquele que nos amou. Isso significa que esta vitória não é nossa. Isto significa que o pódio não é nosso. Isso significa que alguém possibilitou a nossa vitória. Esta é uma profunda verdade bíblica. Cristianismo não é carreira solo. Cristianismo não é carreira solo. Cristianismo não é carreira solo. Não, eu vou viver o meu cristianismo aqui na sala da minha casa, vou acompanhar. Você pode. Há circunstâncias em que nós não podemos vir ao templo, em que nós não podemos frequentar a comunidade a qual estamos acostumados e da qual somos membros. Isso é perfeitamente compreensível. Mas de modo geral, o princípio é: cristianismo não é carreira solo. Alguém está conosco. Acima de tudo, a Trindade. Mas também a Irmandade está conosco. É impossível viver uma vida de vitórias no cristianismo sozinhos. Se você quiser exercer ou viver a sua fé de maneira isolada, você vai conseguir durante um tempo, talvez até um bom tempo, mas não o tempo todo, porque cristianismo não é carreira solo. Eu me lembro, a Janete vai se lembrar, que quando terminei o doutorado, 2010, abril de 2010, nós fizemos um jantar, um lanche, e nós convidamos algumas pessoas. E eu comecei a fazer uma listinha, quem havia sido fundamental no meu processo de estudo, no meu preparo acadêmico. Olha, a lista era grande, mas para aquela ocasião nós convidamos quase 2 dúzias de pessoas-chave. Nenhuma vitória cristã é sozinha. Ninguém sobe ao pódio sozinho. Cristianismo não é carreira solo. Cristianismo é vitória em Cristo e com a ajuda dos irmãos. Assim que você que está nos acompanhando, e é compreensível que você não possa vir hoje, mas não fique lá o tempo todo, tá bom? Você não faz ideia da bênção que é estar com a comunidade, com a igreja aqui em pleno sábado. O amor exercido para conosco, quando estávamos alienados de Deus, sendo pecadores e incapacitados, comprova a realidade e a intensidade do amor de Cristo. Então esses 3 elementos são essenciais. Eu repito: o primeiro, somos hiper vencedores. O segundo, em todas as coisas somos vencedores. E o terceiro, a vitória não é nossa. No passado, Ele morreu e ressuscitou. E no presente, Ele está à direita e intercede por nós. Mas ainda há alguns outros elementos que eu gostaria de comentar com vocês sobre esse texto. Mas eu peço que você vá comigo agora ao Antigo Testamento. Salmo 18. Você sabe que o Salmo, ou os Salmos, eram o inário do antigo povo de Israel, que tem belíssimos hinos. Mas há um cântico chamado Cântico de Vitória. E até na minha Bíblia, na sua também deve ter um título: ao mestre de canto, Salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Você se lembra? Saul era um rei louco. Era um rei que tinha tremendos problemas. Começou um bom reinado, mas depois se desviou completamente dos caminhos de Deus. E Davi teve que fugir de Saul durante 13 longos anos. 13 longos anos. Não foram 13 horas, nem 13 semanas, nem 13 meses. 13 longos anos, se escondendo, fugindo,
nas cavernas, igual um bicho, porque simplesmente Saul tinha inveja dele e queria matá-lo. E Deus cuidou desse garoto, depois desse jovem, até os 30, quando ele finalmente começou a assumir o trono, e 7 anos depois começou a reinar em toda a sagrada terra de Israel. Eu me lembro que quando fomos visitar pela primeira vez as terras bíblicas, a Zanete vai se lembrar, fomos com as nossas filhas também. Chegamos lá em Engedi. Engedi é um lugar, um paraíso, porque no meio do deserto você tem um espaço com água e com verde. E não havia muita gente, era sexta de tarde, não havia muita gente. E o clima estava, se você pensa que aqui faz calor, é que você não passeou por lá, viu? Estava quente. E eu não tive dúvidas. Na hora, quando vi água, eu me joguei, Nelson, me deitei na água. E fiquei olhando, sabe para onde? Para as cavernas, porque naquelas cavernas que rodeiam Engedi, Davi se escondeu de Saul. Eu fiquei, minha mente, conectando o texto bíblico com o que eu estava vendo. Eu pensei, uau, aqui Deus cuidou do seu filho, do seu menino, do seu garoto Davi, até ele se tornar rei. 13 longos anos. Então este cântico é muito significativo. E neste cântico Davi apresenta uma espécie de manual de preparação para a guerra. E eu queria pontuar alguns elementos, digamos que são uma espécie de itens essenciais para a vitória, a partir do Salmo 18. Então você me acompanha, por gentileza. O primeiro é a submissão, verso 27, Salmo 18, 27. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos soberbos tu abates. Usando quase que uma linguagem de guerra, de exército, Davi diz que o soldado, quando chega ao campo, ao quartel, ele precisa obedecer. Ele precisa passar a viver em função do seu líder, em função das orientações que precisa cumprir para se tornar um vitorioso, porque vai depender dele a vitória coletiva. E nesse sentido, o texto diz, o verso 27, tu salvas o humilde, mas os olhos soberbos tu os abates. Que interessante, né? Porque na vida comum, na vida normal, na vida corriqueira, aquele que é nariz empinado, aquele que demonstra força, esse é o vitorioso. Mas no exército de Deus, esse será derrotado. No exército de Deus é necessária submissão, é necessária humildade para se poder entregar ao Deus que dirige tudo. Você quer ser vitorioso? Submeta-se. Viva em humildade. O segundo ponto que o rei levanta está no verso 28, logo em seguida. Porque tu fazes resplandecer a minha lâmpada. Então isto sugere compromisso, isso sugere entusiasmo, isso sugere interesse, luz, paixão. Fazes resplandecer a minha lâmpada. Os filhos e filhas de Deus precisam estar engajados, interessados, apaixonados por aquilo que é o trabalho da igreja. E qual que é o trabalho da igreja? É envolver as pessoas, é convidar as pessoas, é vir cultuar, é verdade, mas depois é sair buscar as pessoas. Em terceiro lugar, instrução. Veja o que diz o verso 28, na segunda parte. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, ó Senhor meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Luz na Bíblia, normalmente é sinônimo de informação. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu, é informação, é verdade, é conhecimento. Todos precisamos de luz, todos precisamos do bom conhecimento, de instrução. Uma pessoa bem preparada é muito mais útil, uma pessoa bem preparada é muito mais eficaz.
Eu era um jovem pastor, e um colega meu lá do NAS me convidou para um fim de semana com Deus. Ele, um acadêmico, e ele me disse assim: Adolfo, a igreja na qual você vai pregar é uma igreja assim, de um conhecimento intelectual bem elevado. Mas eu não entendi muito bem isso, me preparei bem, mas eu não captei essa ideia. Só que quando eu cheguei lá, eu entendi. Quem me recebeu à porta daquela igreja, me cumprimentou, era o chefe dos diáconos. Aí meu colega falou: esse irmão fulano, chefe de diáconos, ele é pós-doutor em medicina. Eu já comecei a ficar preocupado. Aí quem me recebeu dentro da igreja foi o jovem diretor do JA, Departamento Jovem. Aí meu colega: esse é o fulano, ele está terminando o mestrado em biologia molecular. Aí pensei: poxa vida, deixa eu te apresentar o primeiro ancião da igreja. E era assim: olha, esse ancião da igreja é um físico, viu? Tem um pós-doutorado em física pela a minha conclusão em poucos minutos foi o seguinte: o menos letrado aqui sou eu, e logo eu vou falar para eles. Irmãos queridos, há circunstâncias em que o conhecimento profundo é importantíssimo para argumentar com as pessoas. Você não pode ir à batalha amparado na humildade no falso conceito de humildade, de que humildade é você não saber nada. Não. Humildade é você saber, mas ficar na sua. Eu gosto muito de uma definição que o pastor Amin Rodor tem sobre humildade. Imagino que alguns já ouviram falar do pastor Amin Rodor, que foi nosso professor no mestrado. Ele dizia assim: humildade não é a garota bonita dizer que é feia. Não, isso não é humildade, isso é mentira. Porque se ela é bonita, né? Humildade é você ter, digamos, boa formação, bom conhecimento, ou sei lá, alguma outra coisa, mas você não fazer disso o seu principal destaque. O fato é que o servo de Deus, o filho de Deus, a filha de Deus, para ir ao campo de batalha nesse grande conflito, precisa ter instrução. Eu sei que esta igreja é uma igreja instruída, graças a Deus por isso. Continuemos dessa forma, sendo instruídos no nosso campo profissional, mas também sendo instruídos na palavra de Deus. Um quarto elemento que é apontado no Salmo 18 é a visão. Veja o verso 29. Pois contigo posso atacar exércitos, com meu Deus salto muralhas. É a perspectiva de alguém que sabe que associando-se com Deus é capaz de grandes realizações. Isso é visão. Isso é visão. O realista diz: não está difícil, não vou fazer. Mas o visionário diz: não, dá para fazer. Consigo fazer. Afinal de contas, eu vou me associar com Deus. E se Deus é capaz de tudo, associando-me com Ele, eu posso então vencer. Visão. O que precisa ser ainda feito? É desafiador? Os visionários se levantarão e dirão: não, é possível, vamos fazer isso, vamos se preparar dessa maneira. Visão. Em quinto lugar, o Salmo 18 aponta o poder. Veja lá os versos 30 a 32. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável, Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rochedo a não ser o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Agora pula para o 34. Ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze. Que lindo, né? Isso se chama poder. Quando você se associa com o Todo-Poderoso, você também recebe uma parcela do poder que Deus dá àqueles filhos e aquelas filhas que querem ser vitoriosos, servindo a outras pessoas. E finalmente, um sexto elemento apontado no Salmo 18 é a excelência. Veja o verso 33. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Fazer bem feito. No seminário, eu tive grandes professores. Um dos mais queridos para nós naquela época
era o professor Dr. Rubens Aguilar. Assim como eu, boliviano, ele veio cedo para este país, casou-se com uma brasileira, e você sabe que em casa com brasileira vai ser complicado voltar para casa, viu, Nelson? Fica neste país. Eu não achei ruim não ficar neste país. Mas o meu conterrâneo, o Dr. Rubens Aguilar, um professor querido, um gênio, na minha humilde opinião, a pessoa mais inteligente que eu conheci e com quem eu conversei na vida. Se você quer falar de música, fale com ele. Ele toca piano, violão, violino, flauta transversal e sei lá mais o que ele toca. E não é músico não, profissional. Ele até aprendeu sozinho. Um dia nós perguntamos para ele: professor Aguilar, como é que o senhor aprendeu a tocar piano? Eu estava lá na UAP, na Argentina, e eu fiquei sabendo que tinha uma sala e deixavam aberta, e eu fui lá algumas noites, comecei a tocar e aprendi. Como assim? Comecei a tocar e aprendi. Dizem que ele tem mente fotográfica. Ele lê e ele guarda na memória tudo que ele leu. Que coisa, né? Que coisa impressionante. E o pastor Aguilar costumava dizer na sala de aula o seguinte: a melhor recompensa do trabalho é o trabalho bem feito. A melhor recompensa do trabalho é o trabalho bem feito. E ele comentava conosco, éramos primeiro-anistas de teologia, garotos, 17, 18, 19 anos. Ele dizia: você pode até ser recompensado e pago pelo que você faz, mas o melhor salário é quando você observa a sua obra e você fica feliz sabendo que você fez o melhor que podia ser feito. Sabe que isso causou profundo impacto na minha época de garoto, e ainda hoje me acompanha. Nós não devemos admitir fazer nada a não ser com excelência, queridos irmãos. Bem feito. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de excelência. Para que Deus nos dá dons, conforme nós estudamos essas noites? Para que nós façamos as coisas bem feitas. Deus não nos dá dons para que nós façamos as coisas pela metade. Às vezes, há algumas pessoas, como dizia outro professor nosso, que tem espírito de iniciativa, mas não tem espírito de finiciativa. Começam muitas coisas, mas não finalizam, ficam pela metade. Não, o espírito que Deus nos dá de excelência é para fazer tudo bem feito do início ao fim. Se você é alguém que faz as coisas com excelência, parabéns, continua assim. Quando você faz as coisas com excelência, bem feitas, você está dando um testemunho silencioso do que Deus é capaz de fazer mediante um filho ou uma filha que se prepara. Irmãos queridos, eu acho que nós falamos muitas coisas, aliás, até agora 20 bênçãos, mas eu queria agora amarrar algumas coisas, pensando nisto. Quais as implicações da salvação em nossa vida? Juntando essa jornada nossa que começou na quinta-feira passada, pela noite, e chegando até agora, eu queria levantar algumas ideias fundamentais. A primeira é que em tudo isto que temos aprendido ao longo desta jornada de 9 dias, hoje 10º dia, Deus nos desafia para uma vida de santificação. Santificado é aquele que vive em consagração, que vive separado, não isolado, mas que vive de modo diferente da maioria. Santo é alguém que não se comporta guiado pela manada. Santo é alguém que não se comporta imitando o que todo mundo está fazendo. Santo é alguém que se consagra, que vive para Deus, neste mundo, mas vive para Deus. Você quer ler um texto impactante sobre o que é santidade na prática? O que é caminhar com Deus na prática? Eu vou dar uma sugestão para hoje de tarde, depois do almoço, em vez de dormir, tá bom? Faz uma leitura curta, pega lá o livro Patriarcas e Profetas, logo nos primeiros capítulos, tem um capítulo chamado 7, sabe os 7 filhos de Adão e Eva? 7 e Enoque. Gente, que descrição impressionante de Ellen White.
Primeiro ela fala de Sete, depois de Enoque. O que me chama mais atenção é quando ela fala de Enoque. E ela explica o que é caminhar com Deus, como é que Enoque caminhou com Deus. E ela diz mais ou menos assim, não vou adiantar, você procura, tá bom? Tarefa de casa. Depois você me conta. Eu fiquei tão impactado com aquela leitura, mas tão impactado, que a minha reação foi produzir um sermão que eu preguei um tempo desses aí. Gênesis 5. O que é caminhar com Deus? O que é caminhar com Deus? E Enoque caminhou em santidade. Só que ele era santo nos negócios, ele era santo como marido, ele era santo como pai, como colega, mas ele vivia uma vida entre as pessoas. Irmãos queridos, para viver uma vida de santidade, não é necessário refugiar-se nas montanhas. Para viver uma vida de santidade, não é necessário esconder-se longe da cidade. Aliás, se você vive uma vida de santidade, as pessoas precisam de você aqui, no meio do povo, para que a sua vida seja um testemunho vivo do poder de Deus. Um segundo ponto que eu queria amarrar aqui de tudo que falamos é a adoção na família de Deus. Lembra que nós estudamos uma dessas noites o termo adoção, e eu mencionei rapidamente o que é ser adotado, o que era ser adotado na cultura greco-romana? Pois Deus quer nos receber como seus filhos e suas filhas, para que sejamos seus herdeiros, ou melhor, co-herdeiros com Cristo. Filhos e filhas do Pai serão co-herdeiros com Cristo. Isso é uma grande bênção. Você já pensou? Porque você é filho e filha de Deus, porque você foi adotado, é adotada na família de Deus, você tem direito à herança. E a herança não são coisas como nós estudamos, lembra? A herança é Deus. A herança é Deus. Um terceiro ponto que eu gostaria de sugerir para amarrar tudo que estudamos é a certeza da salvação. A gente tem medo de falar desse assunto. Já notou? Que nós pregadores quase não falamos nada sobre a certeza da salvação, porque achamos que isso é uma soberba espiritual, né? Uma presunção espiritual, uma arrogância. Como assim certeza da salvação? Mas pensa comigo, Romanos 8, vai lá rapidinho para Romanos 8. Em nosso estudo, nós começamos com o versículo 1. Agora pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E a gente leu o 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Irmão querido, pensa aqui comigo. Se não há condenação contra nós, porque fomos justificados em Cristo, se nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que dúvida que você tem? Que dúvida que você tem? Eu entendo, claro, que há uma linha tênue entre a presunção espiritual de dizer tenho certeza da salvação e a desconfiança espiritual de dizer eu não sei se tenho certeza da salvação. Em grande medida, penso eu, isso se levantou já há muito tempo, inclusive na igreja adventista, devido à nossa falsa compreensão do que é juízo investigativo. E talvez você e eu crescemos na igreja com um ou outro pregador dizendo cuidado, que teu nome está passando agora aí, e não sei se você vai ser condenado, então fique esperto. Outro pregador, quando era garoto, dizia assim, olha, pense bem no que você vai fazer, porque no juízo, Deus vai projetar a tua vida ali no telão, viu? E que telão, você vai passar vergonha, tenha cuidado. Tudo isso foi moldando e gerando em nós uma tremenda insegurança. Irmãos queridos, a Bíblia nunca ensinou essas coisas. Isso é invenção de pregadores que querem amedrontar as pessoas. Onde que a Bíblia diz que a sua vida vai passar num telão? Você não vai encontrar esse texto, porque não tem esse texto. Quando a Bíblia diz, justificados pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Quando a Bíblia diz, agora pois já não existe nenhuma condenação para os que estão... Ele está dizendo o quê? Fique em paz, meu irmão. Deus está dando a salvação para você, agarre essa chance, a menos que você não queira, aí você vai ficar inseguro mesmo. Ao ler Romanos 8, nós temos que aprender a confiar em Cristo, porque a salvação é dele. Lembra ontem à noite? Justiça,
não é algo que se faz. Justiça é algo que se recebe. Se você recebeu Cristo, então você é uma pessoa justificada. Você tem paz, você tem ficha limpa. Foi o nosso primeiro sermão. Outro aspecto fundamental para a gente amarrar essas coisas todas: o início de uma vida nova e vitoriosa. Irmãos queridos, as pessoas que conhecem a verdade precisam avançar na vida nova e vitoriosa. Caímos de vez em quando, pecamos uma vez ou outra, porque a nossa natureza pecaminosa continua. Mas agora, quando longe de Deus o pecado era um visitante esperado, agora o pecado é um acidente. Aqui tem muitos médicos, né? Imagina você, um pai, uma mãe, que tem uma criança, e essa criança já tem 4 anos, não engatinha, não fala nada. Você, pai, mãe, faz o quê? Você diz assim: eu vou esperar até os 15 para ver o que dá. Não, senhor. Se não está engatinhando aos 5, aos 2, a 1,5, você já fica preocupada. E você vai buscar um pediatra da sua confiança, um especialista da sua confiança. Agora, por quê? Porque não está se desenvolvendo. Você tem que buscar a solução. Por outro lado, se você vê que alguém está crescendo demais, tem 2 anos de idade, com 2 metros de altura, algum problema aconteceu também. Então, o hipercrescimento ou subdesenvolvimento são problemáticos. Precisamos ter consciência de que recebendo a salvação de Cristo, devemos crescer, irmãos queridos. Devemos nos desenvolver. Na prática, isso é algo muito simples de verificar. E quem pode verificar é só você. Num autoexame perante Deus. Eu, por exemplo, faço-lhe a pergunta: no estudo da palavra, você está melhor em 2025 do que em 2024? É só você que sabe. Faça essa autoavaliação. Na dependência de Deus, você está melhor em 2025 do que em 2024? Se a sua resposta é sim, agradeça a Deus. Se sua resposta é não, você não pode continuar assim. Porque a vida cristã tem que ser de vitória em vitória, de crescimento em crescimento. Infelizmente, e você sabe que isso é verdade, infelizmente, algumas pessoas estacionam, não crescem. Você as encontra, estão na mesma. Sabe de uma coisa, irmãos queridos? Nas minhas andanças pelo território da divisão sul-americana, e a gente viaja muito, sábado que vem eu estarei pregando na igreja lá da Universidade da UAP na Argentina, a Janete e eu estaremos lá. Nas minhas andanças eu percebo aqui e acolá um enorme analfabetismo bíblico. As pessoas não conhecem temas essenciais. As pessoas não, e nunca tivemos acesso a tanta informação boa quanto agora. Mas por que será que as pessoas não têm conhecimento? Não têm interesse. As pessoas expressam dúvidas elementares, mas já estão na igreja há 30 anos. Por que não sabem a resposta? Talvez porque não estudaram, não se interessaram. E hoje a igreja tem tanto material disponível, de graça. Irmãos queridos, a salvação que Deus nos oferece é o início de uma vida nova, de crescimento, de conhecimento em Cristo. Outro aspecto fundamental, finalmente, é o dom da vida eterna. O nosso novo relacionamento com Cristo traz juntamente com esse relacionamento vida, mas não é vida qualquer, é vida eterna. 1 João 5,12 diz assim: aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida. A vida que Deus nos oferece não é uma vida qualquer, não, é vida eterna. Finalmente, eu queria entrar nesse outro ponto rapidamente,
Falamos do passado, falamos do presente, falemos agora um pouquinho do futuro. A experiência da salvação e o futuro. Nós não estamos ainda desfrutando da vida plena. A nossa salvação será final e plenamente operada quando formos glorificados na ressurreição ou quando formos transformados vivos antes da nossa transladação para o céu. Alguns terão esse privilégio, né? Eu sonho em ficar vivo quando Jesus voltar, mas só Deus sabe disso, né? Já pensou o privilégio daqueles que nunca experimentarão a morte física e vão esperar Jesus Cristo vivos? Esse é o privilégio de poucos. É o privilégio de Elias, né? O privilégio de Enoque. O privilégio de poucos. Mas independente disso, há um futuro glorioso que Deus reserva a cada um de nós. Um outro aspecto fundamental, pensando no futuro, é a glorificação e a santificação. O que é isso? A habitação de Cristo em nosso coração é uma das condições para a futura salvação, a glorificação de nosso corpo mortal. Quando Deus nos salva, inicia em nós um processo de mudança. E muitas pessoas experimentam isso. Porque começam um novo estilo de vida, tem uma nova sensação, parece que estão começando a viver novamente. Se isso acontece neste mundo de pecado, imagina como será quando de fato formos glorificados pelo poder de Deus. O que nos espera no mundo vindouro? Coisas extraordinárias. E finalmente, um terceiro e último ponto é a glorificação e perfeição. Porque santificação é um processo que dura toda a vida toda, mas começa agora. Começa agora. A partir do momento que você se entrega a Deus, Ele começa um processo de mudança, um processo de transformação. Enquanto durar a vida, irmãos queridos, haverá necessidade de resguardar as afeições e as paixões com firme propósito. Por quê? Porque embora estejamos num processo de santificação e de aperfeiçoamento do nosso caráter, ainda não fomos glorificados. Não fomos. Isso significa que há tentações, internas e externas. Isso significa que há risco de queda. Isso significa que há risco de pecado. Isso significa que circunstâncias ruins podem nos derrubar. Isso significa que o pecado ainda pode aparecer diante de nós com a força avassaladora e destruidora. E nós estudamos na semana de que o pecado é egoísta, é destruidor, porque nós não fomos plenamente transformados. Isso só acontecerá quando Deus nos revestir de imortalidade, quando tirar a nossa corrupção e entrar nos der a sua perfeição. Mas por enquanto, irmãos queridos, nós estamos no caminho, nós estamos no processo. Muito bem, há muitas coisas a mais que poderiam ser ditas, mas está na hora de terminar. E eu queria lembrar a você, como sempre faço, o nosso resumo de hoje é este, bênção número 20, versículo 37. Somos mais que vencedores em Cristo. Aí eu esqueci de colocar aqui o C maiúsculo. Eu queria que você falasse isso comigo aqui, essa frase aqui. Você consegue repetir comigo? Consegue ler aí? Vai lá. 2, 3. Somos mais que vencedores em Cristo. Segunda vez. Somos mais que vencedores em Cristo. Agora, para não esquecer, somos mais que vencedores em Cristo. Coloque isso na sua cabeça. É isso que Deus faz de você, começando aqui na terra e continuando em breve pela eternidade.